Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hello guys, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e tô aqui para simplificar o ensino e o aprendizado de inglês para vocês. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente tá na semana O Segredo por Trás da Fluência e durante essa semana eu vou te ensinar várias coisas diferentes, certo? Lembrando que hoje é o primeiro episódio, é a primeira aula. Então, durante essa semana você vai entender como sair do zero e alcançar a fluência no inglês com uma prática diária de 30 minutos por dia, tá bom? E essa prática, essa rotina justamente de fazer isso diariamente é o que vai fazer a diferença e vai fazer com que você se torne um cidadão do mundo. E galera, presta atenção porque mesmo se você acha que se você não tem tempo, mesmo se você nunca teve oportunidade de estudar inglês antes, ou se você acha que já passou da hora de aprender inglês, né, que você já não tem mais idade, não tem nada a ver e eu vou te explicar tudo sobre isso, tá bom? Só lembrando que eu queria também explicar para vocês o que significa ser um cidadão do mundo. Porque ser um cidadão do mundo não é simplesmente falar inglês fluentemente. É muito mais do que isso. Ser um cidadão do mundo é você poder viajar para qualquer canto do planeta, conversar com quem você quiser, ter independência para entender filmes, música, livro, podcast, documentário, ler artigo, enfim, ter mais oportunidades profissionais e também a possibilidade de ter um salário maior, né? Então, são as pessoas que têm a possibilidade de desfrutar da vida de uma forma muito intensa e num mundo sem barreiras mesmo. Porque eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: The options, the possibilities, and the opportunities are endless for those who speak English fluently. Né? Então, as oportunidades, as possibilidades e as opções são a tradução para o inglês a gente sempre dá uma bugada, mas é o seguinte, que as possibilidades, as opções e as oportunidades são infinitas para as pessoas que falam inglês fluentemente, tá bom? E eu sei que você deve estar imaginando que isso tudo é muito bom para ser verdade, porque, né, afinal, como assim? Se você já teve, inclusive, alguma experiência ruim com inglês, fica ainda mais claro, né, de como assim, o que ela está falando? Mas eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês no seguinte aspecto. Eu quero que você pegue todas essas experiências ruins que você já passou com o inglês, todas essas frustrações, enfim, pega tudo isso e coloca de lado. Pode ser? Vamos fazer isso? Porque eu quero te pegar pela mão e eu quero te mostrar que é possível ser diferente, né? Eu quero te mostrar que é possível você aprender inglês de uma forma diferente. Então, durante essa semana eu vou compartilhar bastante com vocês sobre isso e eu vou compartilhar também o que isso fez para a minha trajetória e também para os meus alunos, né? Que essa ação, essas atividades, essa forma nova de encarar o inglês trouxe resultados expressivos para os meus alunos. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui o caso da Isabel. Hi guys, I'm Isa, I'm 21, I'm from Franca, São Paulo, and I'm a volleyball player. Well, before everything, the English came to my life when I was just a kid. My family always was obsessed with movies, and all the times we watched it with the original audio and subtitles. Of course, music and games also helped me to know a little bit about English, but that's all. That's what I used to have. I couldn't have a conversation. I could understand what are they saying, and it was so frustrating. I remember one day when I went to USA to play volleyball, and they invited me to give an interview, and it was absolutely terrible. I mean, nothing came out. It was the worst experience ever. And that day, I thought, I have to do something about it, but I didn't. And only 5 years later, I found a light. I already had the base of English in my life, but you know when you feel like lost, when you don't know where to go, that's me. That was me. So now I can finally realize that my English is getting better each day, you know? I can finally understand what the people say, and my vocabulary has improved so much. This year for me was so good about that. I always love English, always love everything about other countries. So when I realized that I can finally understand another language, I thought, oh my God, I'm so happy. That was the best thing about my year.
Now I can finally travel with my team or alone and talk to someone with confidence and who knows, fulfill my dreams of meeting an artist, right? English opens door for so many things, especially nowadays that we have to use English for everything, right? Take care, guys. Bye bye. Bom, gente, então é isso. Você tá vendo? Essa nova forma de encarar o estudo de inglês pode transformar a vida de muitas pessoas. Que nem o caso da Isabel. Ela nunca tinha estudado inglês, nunca tinha feito uma escola de idioma, não conseguia se comunicar, mas depois de 7 meses ela transformou essa realidade da água para o vinho. E hoje ela consegue se comunicar com facilidade, tranquilidade, clareza e o mais importante, com fluência. Mas, igual eu sempre falo para vocês, existe essa forma, e eu aposto que você deve estar um pouco curioso para saber do que eu tô falando e como é que isso funciona, mas entenda também que essa também é uma oportunidade que muitas pessoas estão deixando passar, que está assim passando desapercebido, que muita gente nem está vendo, né? Mas realmente funciona. E eu queria deixar uma coisa muito, muito claro para vocês, que isso começou há muito tempo atrás, muito antes, para mim. Então, eu sou a filha mais nova lá em casa, eu tenho um irmão mais velho, e a gente sempre gostou de música, de filme, de show lá em casa. E os nossos pais, eles sempre foram muito claros e sempre muito incentivadores nesse aspecto, porque eles sempre falaram para nós dois que a gente podia fazer o que a gente quisesse da nossa vida, se a gente falasse inglês fluentemente. E eu não sei para vocês, assim, mas eu fico até emocionada para falar, o meu pai, ele saiu de casa com 13 anos para poder estudar. Ele morava numa cidadezinha no interior de Minas e ele foi para a cidade grande. Ele não teve muita oportunidade de estudo, né? Estudo normal, quem dirá de inglês. E o sonho do meu pai era o quê? Falar inglês fluentemente. E eu peguei esse sonho do meu pai e virei e transformei e peguei para mim, como se fosse o meu sonho mesmo, porque com a experiência do meu pai e com a história dos meus pais também, eu vi que o inglês podia fazer coisas diferentes para mim, podia abrir oportunidades, trazer novos sonhos e novas dimensões que eu nem poderia ter imaginado. Então ali, mesmo com pouca idade, eu já sabia, eu já tinha determinado, eu já tinha escolhido que eu falaria inglês fluentemente, custe o que custasse. Não era nenhuma opção para mim, eu já tinha decidido e eu ia me tornar fluente em inglês. Então, em casa mesmo, eu ia estudando do jeito que eu conseguia, eu ia estudando com música, enfim. Só que eu só tive a oportunidade de começar a estudar formalmente quando eu tinha 12 anos. Que foi quando o meu irmão, igual eu falei, ele é mais velho, ele começou a trabalhar numa escola lá do meu bairro, e aí ele conseguiu um desconto para eu poder estudar lá. Né? E aí eu fui, óbvio, eu tava extremamente feliz, eu tava muito animada, porque é como se eu tivesse encontrado a solução para o meu sonho. Poxa, eu queria falar fluente inglês e eu ia começar a estudar inglês numa escola que falou que eu ia me tornar fluente quando eu saísse de lá, né? Então pronto, eu tinha encontrado a minha solução e eu tava exuberante, eu tava nas nuvens. Só que o que aconteceu foi que com o tempo eu vi que a dinâmica funcionava de uma forma diferente do que eu tinha imaginado. Né? Assim, eu vi as músicas, os shows, os filmes, e quando eu cheguei na escola, eu vi que tinha uma estrutura, um padrão, e com as semanas, aquele padrão continuava, não saía da mesma coisa, era muito engessado, não era dinâmico. Inclusive, a gente nem interagia direito com as outras pessoas da sala, né? Que era muito estranho, como assim, uma turma, uma aula de inglês, escola de inglês, e eu não falo inglês com meus colegas, né? Era uma comunicação muito de tipo, o que tá no livro, a gente segue o que tá no livro, e enfim, era aquilo. Mas para mim, aquele era o jeito de aprender inglês, não é? Escola de inglês é onde a gente aprende inglês, e se eles ensinam daquela forma é porque é assim que se aprende inglês. Pelo menos era o que eu imaginava, né? Mas, ao mesmo tempo, com aquela situação, eu vi que estava meio descolado e eu continuei estudando em casa, com as músicas, com os filmes, etc. E encontrando as formas que eu encontrava, e encontrando outras formas também de estudar o inglês. Né? E eu acho muito importante enfatizar aqui, né, justamente que eu fiz esse processo para não depender apenas das coisas que eu estava vendo na escola, porque eu vi que tinha um certo limite ali, mas também não tinha muitas formas de estudar inglês naquela época, porque assim, óbvio, já tinha internet, mas só para vocês terem ideia do que eu tô falando, não tinha WhatsApp direito. Então o WhatsApp tinha acabado de aparecer, poucas pessoas tinham WhatsApp, não existia Netflix, não tinha Netflix, então assim, eu e meu irmão, a gente praticava, a gente assistia o que a gente encontrava na internet ou o que estava passando na TV, né?
Mas, enfim, eu continuei estudando lá na escola, fazendo as coisas, e chegou um certo dia que eu vi que tinha alguma coisa de errada. Mas, assim, alguma coisa séria de errada. Porque eu não queria ir mais para a escola. Então, eu estava muito desmotivada, desanimada, e tinha aquela coisa de que, igual eu falei, parecia que era um roteiro, cada aula era um roteiro, e eu já ia para a escola já sabendo o que eu ia ver, porque eu via no livro, a gente vai falar sobre isso, o professor vai acompanhar no livro o que é que a gente vai aprender, e é isso que vai ser, né? Essa que era a aula. Então eu estava muito desmotivada, eu estava sem ânimo, eu não estava achando que estava de acordo com a minha realidade, eu não estava sentindo a minha evolução. E aí tem uma coisa ruim nesse meio, uma das piores situações foi que eu achei que a culpa fosse minha. Porque vocês lembram? Eu falei pra vocês, eu entrei na escola, eu achei que eu ia me tornar fluente em inglês, eu sabia, eu imaginava que eles fossem me ensinar o que eu precisava para me tornar fluente em inglês, mas eu tava achando aquilo tudo muito chato. Tipo, eu não tô sentindo a minha evolução, isso aqui tá achando, eu não tô sentindo vontade da escola. Quem que tá errado nessa história? Eu. Horas. A escola tá ali faz anos, tem milhares de alunos formados, né, que eles falam que são fluentes, então quem que tem o problema? Sou eu. Porque eu que não tô aprendendo. Não é verdade? Só que aí, gente, tem uma coisa aconteceu aí no meio. Que teve um dia que eu tava assistindo TV lá em casa, e aí eu assisti Friends. Não sei se você conhece, mas é um seriado que todo mundo assiste, todo mundo gosta, né? E, gente, eu me dei conta que no final daquele episódio, eu tinha assistido o episódio inteiro e eu entendi tudo, tava dando risada e sem legenda. Só que a questão é, eu tinha plena certeza que eu tinha conseguido aquela sensação maravilhosa de, meu Deus, eu entendi inglês pela primeira vez, eu consegui entender tudo, eu tô dando risada, sem legenda, o que que tá acontecendo, que emoção, que não sei o que. Eu sabia que tudo isso não tinha vindo das coisas que eu tava fazendo na escola. Não tinha. Porque eu sabia exatamente o que eu estava aprendendo na escola. Tava tudo no livro. Mas eu sabia o que eu tinha entendido na série. Não estava no livro, não estava na escola, não era das coisas que eu estava aprendendo lá. E aí, mais uma vez, isso se juntou com a vontade de que eu estava até inventando desculpa para poder faltar na aula de inglês, que eu já estava criando aquele monstro dentro de mim, aquela raiva, aquela coisa louca, porque eu não queria ir mais para aula de inglês. E aí eu sabia que não dava mais para continuar por lá. Não fazia sentido ficar fazendo aquelas centenas de listas de homework, preenchendo lacuna, fazendo caça-palavra, né? Fazendo caça-palavra e conjugando verbo, aquela coisa muito quadrada. Eu sabia que esse não era o efeito, eu sabia que não era o que me daria realmente resultado. Então, eu caí na real. Essa que é a verdade, eu caí na real. E eu vi que eu podia ficar ali o tempo que fosse, eu podia ficar ali por anos, até que eu me formasse, mas eu sabia que eu ia conseguir evoluir muito mais se eu tivesse estudando em casa, continuando fazendo as coisas que eu estava fazendo em casa, do que as coisas que eu estava aprendendo lá na escola. Então, esse foi um momento, assim, um ápice para mim, que eu entendi que seria mais rápido e melhor para mim se eu saísse da escola. E aí, para mim, foi um pouco difícil, porque eu tive que conversar com os meus pais, porque, igual eu falei, gente, eles faziam de tudo, eles faziam o que eles podiam e o que eles não podiam, eles se desdobravam para que eu pudesse estudar inglês, porque eles sabiam da importância do inglês, então eles não queriam de jeito nenhum que eu saísse da escola, mas eu tive que mostrar para eles. Eu tive que mostrar que a minha evolução estava sendo muito maior em casa e muito melhor em casa. E que a escola, eu estava desanimada, que aquele dinheiro não estava sendo bem aproveitado, que eu estava perdendo meu tempo, o dinheiro deles e tudo que estava acontecendo. Eu não queria mais aquilo, certo? E eu também vi que a questão da fluência que eles falam, né, quando você conclui o curso, o que a gente tem no final do curso? Você tem ali um tempo que você faz o curso, aí chega no final você recebe o quê? Você recebe um papel, que é um certificado. Mas eu vi que o meu tempo poderia ser melhor aproveitado e aprender mais se eu fizesse as minhas coisas em casa do que se eu me formasse e esperasse por esse certificado. Porque esse certificado só ia ficar lá em casa acumulando papel. Ele não garante a fluência. E eu sabia que aquele dia a dia, se eu ficasse mais 4 anos fazendo aquilo que eu já estava fazendo há algum tempo ali naquela escola, não ia fazer com que eu chegasse até a fluência, de fato, né? Então, foi isso. Eu dei um basta e eu saí da escola. E assim como eu falei, né, essa questão tem o tempo, igual eu falei, não justifica você pagar por uma coisa que você não sente diferença, né, não justifica você ficar no lugar gastando seu tempo e seu dinheiro se você não está sentindo que você está evoluindo no seu inglês, se você não está sentindo a sua transformação durante o processo,
né? Então, por exemplo, o tempo. O que eu podia estar fazendo naquele tempo da escola? Poxa, eu podia estar ficando mais com a minha família, eu podia estar fazendo um outro curso técnico, eu podia estar cuidando da minha saúde, né? Fazendo exercício, enfim, fazendo qualquer outra coisa. E a questão do gastar dinheiro, gente, eu tava rasgando. Sabe o que é você pegar o dinheiro e rasgar? Porque não é só a questão da mensalidade que você paga. Não é só a mensalidade, tem a matrícula, que é cara. Tem as rematrículas, né? Porque aí quando você termina um livro, quando você termina um semestre, tem outro mês. Aí você paga para se matricular, você paga o semestre, né? A sequência de semestres, e aí no final tem a rematrícula para você continuar estudando. Mas como se não bastasse, também tem o material didático. E, gente, material didático é uma fortuna. É uma fortuna. E provavelmente você sabe do que eu tô falando. Comenta aí, inclusive, no chat, se você já passou por isso, se você sabe do que eu tô falando. Porque é revoltante, tipo, é muito dinheiro. Então, eu sabia que era melhor eu sair de lá. E, gente, infelizmente, esse foi o processo, esse foi o preço que eu paguei para entender que a metodologia tradicional não foi feita para o século XXI e ela não me traria a independência e a fluência que o inglês pode me proporcionar. Não traz a independência que a fluência no inglês pode me proporcionar, não traz isso. E eu aprendi com essa experiência. Então, eu saí da escola e eu fui estudar por conta própria mesmo. E aos poucos eu fui encontrando o que funcionava, o que não funcionava, óbvio. Dei com a cara na parede várias vezes, mas eu não deixei de continuar e de me empenhar. Só que aí, logo na sequência, né, em seguida, eu já, igual eu falei, eu já estava desiludida com a escola, eu fui estudando sozinha. Só que foi um período, digamos assim, meio difícil da minha vida, porque eu estava muito perdida. Eu não sabia direito o que fazer. Eu estava bem confusa. Que naquela época eu estava fazendo faculdade de publicidade e eu estava dando aulas de música a domicílio e também eu tinha uma banda de rock. E aí a minha banda naquela época não estava fazendo show e a situação começou a ficar difícil para mim. E eu, gente, eu rodei São Paulo. Eu comecei a ir em várias agências de publicidade procurando por oportunidade, enviando meu currículo. Só para vocês terem ideia, eu cheguei até a abordar, né, uma pessoa que acompanhava o trabalho. Eu encontrei essa pessoa na padaria, eu falei, olha, tô procurando emprego, tal, não sei o quê. Mas, gente, eu tava procurando uma oportunidade e eu não tava encontrando. Até que um dia, depois da minha aula, saindo da aula ali de publicidade, eu tava esperando o elevador. E aí, do lado do elevador, assim, tinha um banner que estava falando que a minha faculdade estava procurando por estagiários para darem aula de inglês como matéria extracurricular. E, gente, eu nem preciso dizer que aquilo foi, tipo assim, na hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus! Eu fiquei muito animada, porque é como se eu tivesse reencontrado com o inglês, me reconectado, como se eu tivesse encontrado o que eu estava precisando, o que eu queria e a minha missão, acima de tudo. Então, nossa, já me passou mil coisas me passou várias ideias na cabeça, enfim, mas mesmo assim, a oportunidade sendo uma coisa tremenda, né, sendo até um pouco assustadora, eu colocaria nessa proporção, né, dar aula, né, para uma pessoa que nunca tinha dado aula, dar aula numa faculdade, é uma proporção assustadora, tremenda, mas eu não deixei passar, porque primeiro eu estava precisando, e segundo que eu falei, gente, eu posso fazer a diferença, eu posso fazer, né, ensinar o inglês do jeito que eu sempre sonhei em aprender, então eu vou fazer isso aqui. Então, assim, né, isso já sonhando antes de imaginar qualquer coisa, mas eu falei, não, beleza. Vamos tentar, porque o não a gente já tem. Isso é uma outra coisa que meu pai sempre me ensinou também. O não você já tem, então vai lá e arrisca, vai lá e tenta. Então fui o quê? Fui lá e enviei o meu currículo. Eles me ligaram e eu fui fazer a entrevista. E, gente, eu acho que a palavra que eu posso usar é que eu fiquei em êxtase. Por quê? Além, né, assim, foi uma situação de surpresa e de êxtase, porque a entrevista foi 100% em inglês, eu fiz com a diretora, que ela é formada, não sei das quantas, tipo, uma mulher poderosíssima, incrível, que era dona do projeto, eu fiz entrevista com ela 100% em inglês, e eu fui contratada, eu saí de lá contratada, e eu nem acreditei. E, gente, e outra coisa, eu tô falando muito, e gente, é porque é muita coisa que vai acontecendo na sequência, mas a coisa mais, não assustadora, como que eu posso dizer? Incrível. A coisa mais incrível disso tudo é que, assim, igual eu falei, eu tava precisando de trabalhar, né? E o salário, eu imaginei que o quê? Seria de uma estagiária, né? Mas o salário era 3 vezes a mais do que eu achei que seria. Então eu tava explodindo de felicidade por conta disso também. E aí sim, agora sim, depois de contratada, eu já falei, não, já vou colocar as minhas ideias, as minhas... todas as coisas que eu acho que podem colaborar
eu já vou começar a anotar tudo e me planejar. E foi aí que, né, eu nem saí de lá, mas eu já estava falando para mim mesma, igual eu falei antes, eu vou ensinar inglês do jeito que eu sempre sonhei em aprender. É assim que eu vou ensinar inglês, de um jeito leve, dinâmico, e que a pessoa possa ver que ela pode evoluir todos os dias, pelo menos um pouquinho. Se ela se dedicar um pouquinho, ela vai evoluir e ela vai ver que é possível ela falar inglês. É possível ser fluente em inglês. E eu já tinha decidido isso por mim, né? E eu sabia que para fazer isso de uma forma legal, uma forma boa, com qualidade, e que fosse realmente transformar as pessoas, não podia ter nada de regrinha, não podia ter nada de preencher lacuna, não tinha que ter nada dessas coisas de ficar conjugando verbo. Essa aqui não é a ideia. Não é a ideia. O inglês é justamente para a gente poder se comunicar, falar com o mundo inteiro. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a fala, né? Essa questão que é o que vai fazer a diferença para a gente, não essas regrinhas, essa parte gramatical excessiva no início. Não estou falando que a gramática não seja importante, tá? A gente, inclusive, vai falar sobre isso mais adiante. Mas existe outra forma de fazer. E não tem que ser dessa forma, porque essa forma não vai trazer resultado e não vai fazer com que o estudo seja interessante para uma pessoa que está começando a estudar inglês agora. Então, tem que ser diferente. Eu sabia que tinha que ser diferente, que podia ser diferente, e eu não iria fazer da mesma forma. Eu iria fazer diferente também. Então, assim, foi exatamente essa mistura de sensação e tudo mais, porque eu tinha certeza que se eu ajudasse, se eu auxiliasse os meus alunos a transformar o conhecimento que eles têm hoje, amanhã eles vão poder fazer o que eles quiserem com o inglês. E eu tinha plena certeza disso, porque olha o que já estava acontecendo na minha vida, né? Até aquele momento. E isso serve para qualquer pessoa, gente. Eu não estou falando que serve para um grupo específico de pessoas. Igual eu falei, não importa qual que é o seu background, não importa. A questão é que é para todo mundo. Todo mundo tem a possibilidade de se tornar fluente em inglês para ter essa liberdade e desfrutar do que você quiser com o inglês na ponta da língua, independentemente da situação. E eu também sabia que não tinha nada a ver com questão de tempo, né? Tipo assim, que você precisa de horas e horas e horas e horas e horas de estudo. Não, você precisa de um estudo de qualidade. Nem todo mundo tem horas e horas e horas e horas para estudar diariamente, muito pelo contrário. Então você precisa ter muito mais um estudo guiado e de qualidade do que horas e horas e horas e horas disponíveis para estudo. Porque vamos combinar, né? Às vezes vale muito mais a pena você sentar e estudar meia hora do que você ficar 3 horas, aí você para, vai pegar água, aí você para e vê o WhatsApp, aí você para e vê o Instagram. Então, quantidade de horas não determina a qualidade do estudo, e isso também para mim estava claro e transparente assim, ó, que nem água, sabe? Só que a coisa que eu tava sentindo que tinha uma coisinha ali no meio que tava faltando. E a Camille ali, ela reparou isso, né? Eu reparei que tava faltando alguma coisa. Tava faltando a parte científica, a parte pedagógica. Porque eu sabia o que eu tinha feito tinha funcionado, óbvio. Então eu já tinha esse conhecimento. Agora, eu sabia que eu podia melhorar essa experiência ainda mais para os meus alunos se eu somasse com o que eu poderia aprender, por exemplo, na faculdade de letras. Então, eu decidi dar o próximo passo e eu me matriculei em licenciatura Letras Inglês. E, na sequência, igual eu sempre falo para os meus alunos e sempre vou falar, se você está chegando por aqui agora, você vai me escutar a falar isso o tempo todo, o tempo inteiro, porque a gente nunca sabe as oportunidades que vão aparecer pra gente, a gente nunca está preparado, porque a gente sempre acha que um dia eu vou estudar inglês, um dia eu vou começar a estudar inglês, só que a oportunidade pode bater, ó, na porta amanhã. E aí, você tá pronto? Então, assim, a gente já tem um não. A gente tem que tentar. E ainda bem que lá atrás eu não tinha desistido, quando eu tive a minha desilusão. Ainda bem que eu continuei, porque em 2017 eu tive a honra e o privilégio de uma oportunidade imensa, que eu passei num processo, num concurso entre 80 mil alunos, e eu conquistei uma das 20 vagas para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos de graça. É isso mesmo que você escutou. Um intercâmbio para os Estados Unidos para ficar lá estudando inglês por 1 mês de graça. Ainda bem que eu não parei de estudar. E ainda bem que eu não parei de me dedicar. Porque eu não gastei um centavo com isso. Certo? Então, assim, foi... Eu nem sei descrever a imensidão da sensação e da felicidade que eu senti ao saber que eu tinha passado por esse processo. Não foi fácil, foi praticamente um ano inteiro dentro desse processo para saber do resultado e tudo mais. E eu tava em êxtase, mais uma vez. O inglês estava abrindo mais uma porta, me dando mais uma oportunidade. E aí, depois dessa viagem, né, que, igual eu falei, eu passei lá justamente para
eu passei esse tempo lá aprendendo mais sobre a cultura e também entendendo como a parte de comunicação, essa transferência de informação funciona justamente para que meus alunos também pudessem viver aquilo. Porque eu sabia o tanto que aquela experiência estava me transformando e eu imaginando, gente, imagina se mais pessoas podem ter esse tipo de oportunidade, mais pessoas precisam ter esse tipo de oportunidade. E eu estudei com pessoas do mundo inteiro, igual eu falo para vocês, né? O inglês não é para você falar com nativo, o inglês é para você falar com o mundo inteiro. E eu estudei com pessoas do mundo inteiro. Durante esse período, eu estudei com pessoas do Chile, da Argentina, da Venezuela, da França, do Omã, da Arábia Saudita. E eu queria mais daquilo. Eu queria mais daquilo, eu queria mais daquela imersão, eu queria mais entender sobre a cultura, eu queria estar imersa na cultura, entender todos os, sabe, as nuances, entender qual que é a jogada das pessoas que moram no exterior, dos americanos, canadenses, o que é diferente do Brasil, tal. Eu queria ter essa experiência. E uma coisa que me veio em mente, na minha cabeça, foi uma fala que uma amiga minha me disse, que você sente uma coisa diferente. Então ela falou assim, Camille, o ar é o mesmo para todo mundo, né? O ar é o mesmo para todo mundo. O céu, a água, também é a água para todo mundo, é a mesma coisa para todo mundo. Mas quando você viaja, você vê que o lugar é diferente, você sente que tem uma coisa diferente ali. E naquele lugar eu tive exatamente a mesma sensação. Tem alguma coisa diferente para mim aqui. E para mim estava claro isso. E aí o que aconteceu? Gente, a Camille, aquela criança lá que já sabia que queria ficar fluente em inglês, aquele sonho que estava lá guardado, ela veio e fez assim, ó, mais uma vez. Camille, você tem que vir morar no exterior, você tem que vir, você tem que mudar pra cá. E aquele sonho acendeu de novo dentro de mim. Então eu tava com toda essa sensação dentro de mim, né? Tipo, quero mudar para os Estados Unidos, quero morar no exterior, eu quero ter mais contato com a cultura, porque eu sei que quanto mais contato eu tiver com a cultura, melhor vai ser para eu poder ensinar inglês melhor também. E aí, eu voltei pro Brasil e comecei a colocar meu plano em prática. Foi isso que eu fiz. Já voltei do intercâmbio, já voltei pro Brasil, já colocando o meu plano em ação. E aí não demorou muito para eu ver que essa minha decisão de me tornar realmente professora tinha sido a melhor coisa que eu podia fazer. Era a escolha certa. Realmente era o meu caminho a seguir, porque com o tempo, depois das aulas que eu estava dando na faculdade, eu também já estava dando mais aulas particulares. E era cada dia uma notícia boa, cada dia era um aluno chegando, falando que estava com mais facilidade, que estava conseguindo desenvolver, que estava escutando melhor, com mais facilidade, falando com mais naturalidade, enfim. E o que foi muito curioso também é que os alunos, às vezes, eles fugiam das aulas que eles estavam e eles iam para as minhas turmas, para as turmas que eu estava lecionando, justamente só para praticar. Vocês acreditam numa coisa dessa? E assim, a dinâmica das minhas aulas é basicamente assim, vamos aprender por contexto, porque aprendendo por contexto você aprende com mais facilidade, aprendendo com mais facilidade você sabe como praticar e você tem um objetivo final. Ponto. Você tem um objetivo final. Nada melhor do que você saber o que você precisa fazer. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo conteúdo? O que eu preciso fazer? Ó, tá aqui. Bora praticar? Era isso que eu sempre fazia. Então, eles invadiam as outras turmas e tudo mais. E era muito interessante, né? E, igual eu falei, na faculdade, eu dava aula para as pessoas de perfis muito diferentes. Pessoas com backgrounds, histórias e experiência muito diferentes. Tanto de vida, né, quanto em relação à educação e o inglês, obviamente. Então, tinham aquelas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de estudar inglês, mas amavam, adoravam o idioma, achavam lindo, né, que nem eu acho o inglês lindo. Tinha aquelas pessoas que tinham tido a oportunidade, a história meio parecida com a minha, que era de frustração e arrependimento, né, que gastaram dinheiro aí, ficaram tempo, perderam tempo. Dinheiro e tempo, gente, não volta no bolso, não tem como. O dinheiro que gastou, acabou. O tempo que você perdeu, acabou também, não tem como voltar. E as pessoas passaram por essa situação também. E também tinha outras pessoas, gente, olha isso. Você pode comentar, inclusive, nos comentários aí, no chat, qual que você acha, em qual situação você se encaixa melhor. A pessoa que nunca teve a oportunidade de estudar, mas adora inglês e quer aprender inglês, ou se você é aquela que já teve uma experiência de frustração e quase desistiu, ou se você é a pessoa que eu vou falar agora. Gente, pessoas que foram humilhadas, expostas por tentar falar inglês. E eu não tô falando que foi um nativo ou uma pessoa que chegou para ela e falou assim, olha, né, e corrigiu. Não, professor, conhecido, pessoa que chegou e riu da cara. Gente, eu fico indignada com uma coisa dessa, como é que pode? Eu não entendo, eu fico revoltada, porque não pode uma coisa dessa. E muitos desses meus alunos tiveram, né, um pouco mais de dificuldade de reatar nos estudos por conta de uma situação dessa.
Então, eu realmente fico indignada com esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, assim, né, por mais que cada aluno tenha vindo de uma situação e cada aluno tenha vindo de um background diferente, as dúvidas que eles sempre chegavam nas primeiras aulas eram basicamente as mesmas. Né, que teoricamente são coisas que a gente tem que aprender no ensino médio. E eu tô falando isso, que para você entrar na faculdade você tem que fazer ensino médio, né? Então, teoricamente, você já espera que uma pessoa que tenha passado pelo ensino médio saiba daquilo, mas nem sempre é assim. Né? Então, eram perguntas que, né, na primeira aula eles faziam assim, como é que eu uso o verbo to be? Como que eu uso o verbo to be? Tem gente que estuda verbo to be por anos, e eu sei porque na minha escola eu também estudei verbo to be por anos, né? Como é que eu uso o much, o many? Quando que eu uso to, o for? Como que eu faço a questão da conjugação? Quando é regular, quando é irregular? Quando que eu uso will? Quando que eu uso going to? Qual que é a diferença dos dois? Quando que eu tenho que usar a preposição in, on, at? Né? Essas eram as perguntas mais comuns. Mas a principal pergunta e a principal dúvida que eles tinham era: Camille, eu não consigo falar. Como que eu posso falar? Eu quero falar inglês, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Como é que eu falo? E, gente, eu aposto que você deve ter, né, se conectado aí com uma das coisas dessas. Eu aposto que você deve ter sentido até um arrepio na espinha, só de lembrar, né, eu escutar, verbo to be, pá, já deu arrepio, né? Eu imagino. Mas eu queria deixar uma coisa clara para você, que é o seguinte: o inglês, ele não é uma rua sem saída. Não é. É tudo questão de abordagem. Existem muitas formas de se aprender a mesma forma, existem muitas formas de ensinar o mesmo assunto. Tá? E eu aprendi muito isso na faculdade ali, ó, fazendo trabalho de campo, né, que a gente chama ali, diariamente com os meus alunos, aula após aula, entendendo as dificuldades, os desafios, vendo onde que a coisa mais pega, sabe? E você aprende, você vê formas diferentes de ensinar e de aprender a mesma coisa. Então, é muito importante entender que esse processo é fundamental. E eu sempre falo para os meus alunos que o que resolve tudo, assim como eu falei, é muito importante aprender por contexto. Porque quando você aprende por contexto, já citei isso antes aqui, a gente aprende com mais facilidade, porque você vai lembrar do contexto, aí você lembra com mais facilidade. E vai ser mais prazeroso também, porque vai ser mais aplicável, sabe? Então, com contexto, você pode aprender qualquer coisa que você quiser. É que nem as aulas de biologia, matemática, física, o que você quiser. Quando você tem um exemplo, quando a professora e o professor trazem um contexto, fica muito mais fácil de entender. Fala, lembro disso, eu lembrei disso porque ela citou de tal história, né? Você vai criando relações. Então, pode ser tanto para uma fórmula, quanto um sistema, qualquer coisa. E para o inglês não é diferente. Então, quando você soma a questão do contexto com a frequência, né? Então, dentro do contexto, você pode aprender qualquer coisa, sendo palavra, verbo, expressão, gíria, estrutura, o que você quiser. Com a frequência, gente, não tem nada que faça você parar de sentir a sua evolução todos os dias, porque fica mais natural com o contexto e com a frequência aquilo entra no seu dia a dia. O inglês vai fazer parte da sua rotina, sabe? Vai virar uma coisa só. Então, isso facilita muito o processo. Tem que ter o contexto e também tem que ter a repetição e a frequência. E aí, por esse motivo, por eu ter contato com as dúvidas mais frequentes dos meus alunos e ver que eu tinha outras formas de, né, outras abordagens e tudo mais, e que a gente solucionava vários problemas em sala de aula, eu decidi que eu ia começar a compartilhar isso na internet. Porque, por que não? Né? Essa que é a pergunta, por que não compartilhar na internet? Acredito que várias pessoas podem ter as mesmas dúvidas que os meus alunos, e muitas das dúvidas que meus alunos tinham eram dúvidas que um dia eu também já tive. Então, se a gente compartilha pela internet, mais pessoas vão ter acesso às informações. Então, eu decidi começar a divulgar dicas de pronúncia, dicas de estudo, dicas para facilitar o entendimento da língua inglesa para todo mundo. E aí, gente, os meses foram passando, cada vez eu tinha mais alunos na faculdade. Na verdade, nessa época eu já tinha milhares de alunos lá na faculdade, também tínhamos alunos particulares, e eu estava muito feliz, porque óbvio, a gente sempre recebia uma notícia ou outra de, né, entender uma série, música e tal, mas meus alunos já estavam chegando com outro tipo de notícia, tipo, professora, fiz uma entrevista 100% em inglês, eu tô animada porque eu mandei bem. Eu tô pensando em aplicar para esse emprego aqui e eu posso fazer isso porque... Qual o nível que a gente está na aula aqui, professora? Tá, eu tô nesse nível, então. Esse nível, para fazer esse processo seletivo, precisa estar no nível intermediário. Então, eu já tô confiante, tudo bem, as coisas que a gente tá aprendendo aqui tá beleza, tal. Então, a confiança para falar. Eles já estavam prontos para lidar com o que eles precisassem, eles já estavam prontos para ir.
Simplesmente assim, andar com as próprias pernas e voar com as próprias asinhas, é assim que a gente fala, não é? Então, eu já estava muito feliz por conta disso, gente, mas aí teve uma situação que aconteceu, que foi a seguinte. A minha aluna, uma das minhas alunas, a Gabriela, ela aplicou para o mesmo processo seletivo lá do intercâmbio, sabe, do concurso do intercâmbio. Então, a minha aluna, depois de alguns meses de aula comigo, ela falou, professora, eu vou tentar. E eu falei, vai e tenta. Por quê? Porque não, você já tem. Vai e tenta, arrisca, vai e faz. Gente, a Gabriela passou no mesmo processo de intercâmbio que eu tinha passado alguns anos atrás. Então, ela passou, conquistou uma das 20 vagas entre 80 mil alunos para ir para os Estados Unidos e estudar 1 mês de graça. 1 mês de graça. E ela nem tinha passaporte, nem tinha visto, ela se virou nos 30 para poder ajeitar tudo que ela precisava, mas ela foi. E olha que legal, eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo dela. Hi guys, I'm Gabriela. I'm 22 years old and I work with advertising these days. So as you can see, I'm at FIU and this is amazing. This is one of my biggest dreams, to be here and speaking with natives. I think that English is really important for our lives, so we can communicate ourselves with people from all over the world. This is one of the most important things. Bye guys! E, gente, vocês viram, esse achievement da Gabi, essa realização, essa conquista da Gabi, não foi só um sonho dela, foi um sonho meu também que se tornou realidade. E eu tinha certeza que o que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido com ela e o que estava acontecendo com centenas de alunos meus também poderiam acontecer com outras pessoas. Então, era isso. Vários dos alunos já estavam prontos para encarar o que eles precisassem encarar na vida com o inglês na ponta da língua. E eu vou falar outra coisa pra vocês. Lembra daquele sonho da Camille que fez assim, ó, bateu e falou, um dia você vai morar no exterior? Pois é, gente, esse sonho também se realizou. A gente nunca sabe o que pode acontecer e eu me dediquei. E eu já estou aqui falando com vocês de outro continente, né? Da parte de cima do mesmo continente, mas é outro continente. Que é o seguinte, eu e meu irmão escolhemos as nossas carreiras. Nós dois somos fluentes no inglês e com isso a gente realizou o sonho também dos nossos pais. Hoje meu irmão mora na Malásia, lá na Ásia, lá do outro canto do planeta, trabalhando como modelo, e ele depende do inglês 100% para fazer qualquer coisa no dia dele, sendo para comprar um pão ou para fazer o trabalho que ele precisa fazer, ele precisa falar inglês. E eu tô aqui falando com vocês diretamente de Los Angeles, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, a poucos minutos do letreiro de Hollywood, de Santa Mônica, Venice Beach, também tem a Golden Gate Bridge, que é em San Francisco, também tá algumas horas daqui, e Las Vegas. E eu tô aqui para falar para você que eu já estive exatamente no mesmo lugar que você está hoje. Então, se eu conseguir, você também consegue. E a gente tá aqui nessa semana pra gente mudar a sua história também. Combinado? Então eu só vou compartilhar aqui os nossos slides porque eu prometi que eu iria responder quais são os 4 problemas que você pode estar encarando hoje em dia que a gente precisa solucionar e a gente vai falar sobre eles agora, tá bom? Então a gente está junto nessa jornada, eu vou te pegar pela mão, a gente vai por essa semana, hoje é apenas a primeira aula, tem muita coisa para acontecer ainda, não acho que eu assisti essa aula aqui, eu tô tranquilo. Não tá tranquilo, porque isso aqui é só o começo. E eu vou falar uma coisa para você, não é fácil estar aqui, não é fácil dar o primeiro passo. Estar disposto a escutar, a entender de uma forma diferente, já diz muito sobre o que você quer fazer da sua vida. Então, eu tô aqui com você e a gente vai junto nessa, tá? Então, só para eu explicar um pouquinho melhor da dinâmica, é o seguinte. Igual eu falei, eu vou te apresentar 4 problemas. Cadê? Deixa eu já... Opa, já adiantei aqui uma... Eu achei que tinha um slide ali, mas não tem problema. Mas eu vou te adiantar, eu vou te falar sobre 4 problemas que você deve estar encarando nos seus estudos, ou são 4 dificuldades que você tem mesmo antes de começar, né? Que você pode estar só de pensar, mas eu vou te apresentar os 4 antídotos, que são as 4 soluções. Quais são outras coisas que você pode fazer para combater essas dificuldades que você talvez possa estar tendo, tá bom? E ó, é coisa séria. Eu não tô aqui para perder o seu tempo e nem para perder o meu tempo, porque o nosso tempo é precioso, né? Então não vou encher linguiça, eu vou direto ao ponto, eu vou responder o que eu tenho para responder aqui para vocês e a gente tem a semana ainda pela frente com muita coisa boa para acontecer. Mas você vai terminar essa live aqui sabendo qual que é o próximo passo, sabendo o que você precisa fazer
depois que essa live acabar. Você já vai ter um direcionamento. E isso é o que importa, saber qual que é o próximo passo. Porque se você não tiver a noção do próximo passo, não tem como você dar o próximo passo. Você vai pensar, tipo, o que eu faço agora? Pois é, depois dessa live, você já vai saber o que você precisa fazer, tá bom? Então, vamos começar a sua jornada para a fluência, para que você se torne um cidadão do mundo. Então, vamos lá. Assim como eu falei para vocês, a gente falou bastante também já sobre o método tradicional, eu falei sobre algumas coisas que não funcionam, e eu aposto que ou você passou por essa experiência, assim como eu falei, você pode falar aí se você passou por uma experiência parecida com a minha, ou você conhece alguém que já tenha passado por essa experiência e a gente sabe que não funciona muito bem, né? Porque o método tradicional, ele funciona na base de você aprende para fazer uma prova e ser avaliado. E aí, na semana seguinte, você o quê? Já esqueceu, não lembra mais. E em inglês não é assim, você não vai fazer uma prova e vai esquecer. Que prova é essa que você vai fazer? A menos que seja uma prova de proficiência, mas se você for fazer uma prova de proficiência, você também precisa continuar estudando, enfim, praticando, porque senão de nada o seu teste vale, né? Então, enfim, isso a gente pode também falar num outro momento. Mas eu queria deixar muito claro para vocês isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês lerem perfeitamente, mas eu vou ler para vocês. Você tem dificuldade de aprender inglês não porque você não é capaz. Você tem dificuldade, ou você talvez tenha dificuldade por conta das experiências traumatizantes, dificultadoras e negativas que você já teve, que você já experienciou, que você já viveu. Por isso que você tem dificuldade. Porque se você tivesse encarado o inglês talvez de uma outra forma lá no começo, ou na primeira oportunidade que você teve, talvez você não teria essa dificuldade que você tem hoje. Então eu queria deixar isso muito claro, porque você já vai pegar suas experiências, eu já falei pra vocês, a gente vai pegar todas essas coisas que você já viveu, tudo isso mesmo, você vai pegar isso e você vai ignorar, vai colocar isso num outro lugar, a gente não vai querer saber dessas coisas porque a gente está preocupado em realmente aprender inglês. Eu não quero que você aprenda inglês apenas, eu quero que você fale inglês fluentemente e a gente vai fazer isso, tá? Então pega essas experiências ruins, bota na lata de lixo porque ninguém vai mais lembrar delas. A partir de hoje, a história é outra. Grava isso na sua mente. Tô dando um tempinho para você memorizar isso. A partir de hoje, a história vai ser outra. O nosso estudo vai ser leve, vai ser dinâmico, vai ser natural. Não tem nada a ver com decoreba. Você vai aprender a criar, a explorar, a fazer o que você quiser com o idioma. Não tem nada a ver com decoreba, assim como eu falei. Você não vai fazer um teste para amanhã já esquecer. É uma forma de aprender que vai ficar em você para sempre. Vai fazer parte de você, tá bom? Então, deleta tudo que não presta, porque a gente não vai usar. E a gente vai desmistificar, então, essa questão dos 4 problemas que a gente tem, tá bom? E aí, a questão é o seguinte, igual eu falei, o estudo dinâmico traz liberdade. E vamos falar sobre 4 problemas e 4 soluções. O primeiro problema, vamos lá, eu espero que você esteja prestando muita atenção, porque a gente vai começar. Eu aposto que eu vou responder várias das suas dúvidas e vários dos seus questionamentos agora, hein? Então presta atenção. Primeiro problema. Achar que é preciso muito tempo para poder evoluir. Mentira, você não precisa de muito tempo para evoluir. Não precisa de muito tempo para evoluir. A primeira coisa que a gente pode pensar é a questão das escolas. Igual eu falei, você pelo menos tem que ficar de 4 a 5 anos nessas escolas para poder estudar. Mas a questão é, olha o tanto desse tempo. Será que você está realmente aproveitando esse tempo de verdade? Será que... O que está acontecendo? Eu não estou falando nem da parte de conteúdo, de abordagem, eu estou falando em relação ao tempo. 5 anos. Mas quanto desses 5 anos você realmente está aproveitando? Se você for parar para pensar, escolas normais, você vai estudar 2 vezes na semana por 50 minutos. Ou uma vez por semana, 2 horas. Não é assim? Ou você vai segunda, quarta, ou terça e quinta, ou quarta e sexta, e estuda 2 vezes, né? Ou você vai no sábado e passa a manhã lá na escola. Não é isso? Pois é. Isso não é o suficiente. Porque você não está aproveitando esses 5 anos da forma que você deveria. Você está estudando 2 vezes por semana. Então você vai para a escola, faz a aula, volta para casa. Fica um dia sem praticar. Aí no outro dia você vai para a escola, faz o homework, que é aquela parte escrita, né? Ligar a palavra, cruzadinha, preenche lacuna, conjuga o verbo, pá, acabou. Antes de chegar na aula, né? Tipo 5 minutos antes da aula, você faz o homework e entrega, faz a aula, que na aula também você não pratica, e volta para casa. Aí passa, né? Quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias sem praticar, e você vai para a escola. Então, assim, você não precisa desse tempo inteiro, você não precisa de 5 anos para conseguir evoluir, tá? Não, essa questão essa forma de estudo, essa frequência de estudo não rola, tá? E só para ilustrar o que realmente funciona, eu trouxe 2 personalidades
que vocês vão falar, nossa, a Camille tá louca, mas é para exemplificar exatamente do que eu tô falando, tá? Então, olha aqui. Você conhece essas duas pessoas? Se você não conhece, não tem problema, porque eu vou te falar quem é. O cara da esquerda é o Salvador Dalí, que ele é um artista surrealista espanhol. Uau! Se você não conhece essa cara e o bigodinho dele, que é famoso, você vai entender do que eu tô falando na sequência. E o Paul McCartney, que é cantor, compositor, baixista, enfim, do Beatles. Né? O que esses dois caras têm a ver? O que esses dois caras têm a ver com inglês? Camille, tá ficando doida? Não, gente, não tô ficando doida. Eu só quero falar a forma que eles estudavam. Sabe o que eles acreditavam? Bom, o Dalí, esse cara da esquerda do bigodinho, ele acreditava que você precisava entrar num sono profundo e acordar e trabalhar por 5 horas. Então, assim, você precisava entrar no sono profundo. Quando você entrasse no sono profundo, você precisava acordar. E aí, quando você acordasse, você precisava estudar por 5 horas. Dessa forma, ele acreditava que era a forma da excelência para produzir obras incríveis. Essa é uma informação. Paul McCartney. Era uma vez Paul McCartney que um dia dormiu. E aí ele simplesmente acordou depois do sonho e ele começou a escrever a música que foi mais tocada e mais regravada do planeta, que é Yesterday. O que esses dois caras têm em comum se eles acreditam em coisas diferentes? Bom, é o seguinte. O que tem por trás desses caras? Eu não tô ficando doida, tá, gente? Eu tô falando isso só pra mostrar pra vocês que as obras, e essas aqui são as obras, então se você não conheceu o Salvador, provavelmente você já viu o quadro dele, um dos quadros mais famosos, das obras mais famosas, que é o Grito, né? Tanto para uma obra de arte, como uma pintura, ou como para uma música, nesse caso, eles tiveram um resultado de forma diferente. Mas isso não significa que no dia a dia eles não estavam diariamente estudando, diariamente se dedicando. Isso daqui que vocês estão vendo é apenas a ponta do iceberg. E eu falo isso para você também refletir no seguinte: talvez você esteja comparando o seu processo com a ponta do iceberg de alguém. Né? Às vezes você está falando, nossa, eu conheço fulano fala tão bem inglês, né? Fala fluentemente, mas calma. O que tem por trás desse processo? Nossa, ele estudou todos os dias um pouquinho, por isso que ele é fluente, por isso que ele está falando, certo? E essa que é a ideia também. Apesar deles terem descoberto, terem chegado ao resultado de formas diferentes, os dois trabalhavam e estudavam todos os dias. Os dois, Dalí e Paul McCartney, estavam todos os dias, enfim, são formas diferentes, né? A obra de arte, do quadro e uma música, mas eles estavam compondo, escrevendo, desenhando, pensando, eles respiravam aquilo. Eles respiravam aquilo, por isso que eles alcançaram o que eles alcançaram, por isso que eles fizeram o que eles fizeram. Mas não foi da noite pro dia, apesar de, no caso de Yesterday, ter sido literalmente, o processo para aquilo chegar, para aquele momento chegar, não foi da noite pro dia. Então, só pensar que, às vezes, tem alguém que tem aquela ideia genial, ou aquela pessoa que acontece alguma coisa do nada na vida daquela pessoa. A gente acha que é do nada, mas tem um processo por trás. E é exatamente o que eles têm a ver com o que a gente está falando. E aí eu faço essa pergunta, o que tem a ver com o inglês? A mesma coisa, essa que é a ideia, porque você precisa estar em contato com o idioma. Todos os dias você precisa respirar o inglês. Respirar o inglês. Quanto de inglês você já respirou hoje? Fica aqui a minha pergunta para você. Tá bom? E aí, quais são as formas que você tem de fazer isso? São milhares, são todas as formas que a gente tem, né? Com música, hoje em dia, igual eu falei, não é a minha época, na minha época não tinha nem Netflix. Hoje em dia, por mais que o Netflix tenha tirado Friends, ainda tem várias séries diferentes para você poder assistir. Quanto conteúdo a gente não tem nessa internet? O que você gosta? Qual é o estilo de música que você gosta? A série que você gosta? Autor que você gosta? Quem você gosta de ler? Né? Você que está aprendendo inglês por quê? É para sua área profissional? É para o seu hobby? É para o seu pessoal? É para quê? Não importa. Vira um peixinho e se coloca no aquário. O peixe está em contato com a água ali no aquário o tempo inteiro. E você pode ser a mesma coisa com o inglês. E é isso que vai fazer a diferença. Foi isso que fez a diferença para mim, lá atrás. Sabe aquele dia que eu entendi Friends? Tudo, sozinha, pela primeira vez, sem legenda, sem nada? Porque eu estava todo dia respirando inglês. Todo dia. E aí teve um momento de awakening, que eu virou a chave, que é o ponto do iceberg. Conquistei, cheguei lá. Mas tem um processo por trás, não vamos esquecer disso, né? Lembrar que a gente tem essa questão de
um leão por dia, né? Matar um leão por dia, não tem uma expressão que fala assim, você tem que matar um leão por dia, tal? É exatamente isso, fazer um pouquinho todo dia, mas não significa que tem que ser um esforço danado. Né? Às vezes vai ter dia que vai ser mais difícil do que outros, mas vai ter dia que vai ser bem mais tranquilo, né? Então, pense que a fluência se dá a partir de um processo, não é a partir da noite pro dia. Pensa no Paul McCartney, pensa no Salvador Dalí, eles estão aqui para dar exemplo pra gente. Lembre-se deles e lembre-se de qualquer outra pessoa que você queira. Né? Você pode pensar de mim, pensar em mim também, ou pensar no seu amigo. De repente, por exemplo, tem a Gal Gadot também, aquela atriz, né, que fez Mulher Maravilha. Gente, ela é de Israel. Tá? Ela não é americana, não sei se você sabia, mas eu tô te contando aqui. Ela é de Israel. E olha, ela tá no cinema hoje representando uma das figuras mais poderosas do mundo. O quê? Ela é imigrante. O quê? Ela que tem sotaque. A gente também vai falar sobre isso mais tarde. Mas só para vocês verem que a gente pode usar todas essas pessoas como referência e como inspiração. Tá bom? Então, vamos para a parte de quê? Solução. Qual que é a primeira solução? Falei do problema. Você não precisa de muito tempo para evoluir. Você precisa de todo dia se dedicar porque você vai ver a sua evolução diariamente. Então, o que você precisa é fazer a imersão 360. O que é a imersão 360? Sabe 360 graus? Que é uma volta completa? Então, é uma volta completa, é que nem o peixe dentro do aquário em contato com a água, é você com o inglês. Você vai trocar tudo o que você puder, não sei se... Opa, acho que deu problema no áudio aqui, desculpa. Você vai trocar tudo o que você puder para inglês, seja o seu celular, o computador, o filme, pá. O que for em português e der para você trocar para inglês, faça isso, que vai ser melhor para você, que você vai aproveitar mais o seu estudo, que você vai sentir essa evolução naturalmente todos os dias e todos os dias e todos os dias. Pelo menos um pouquinho, vai ter alguma coisa nova que você vai aprender, vai ter alguma expressão nova, você vai pronunciar melhor alguma palavra, sempre vai ter um plus, ok? E aí, também tem a questão de você falar em voz alta. Fale em voz alta. Não importa se é uma palavra, se é duas, se é uma frase inteira, se é uma frase complexa, uma frase simples. Fale em voz alta, leia em voz alta. Ah, você viu o quê? Você viu, sei lá, vamos pensar aqui na Apple. Você viu, né, o celular ali, você lembrou que o nome da marca é Apple. Fala Apple. Apple. Começa assim, é nas pequenas coisas que a gente vai trocando, que a gente vai se libertando, que a gente vai, né, se soltando e realmente desenvolvendo liberdade no inglês. Então, fale em voz alta. Se você tiver cachorro, gato, papagaio, tartaruga, coelho, que você tiver em casa, converse com seu pet também em inglês, que isso vai facilitar a sua fluidez. Igual eu falei, cada um tem o seu nível, cada um vai construindo de acordo com o que conhece, o que não conhece, etc. Mas faça, não deixa de falar, faça em voz alta, tá? A outra questão é de transformar a sua realidade. A gente já falou sobre isso. Cada um tem a sua experiência, cada um faz de um jeito diferente e a gente pode melhorar sempre, ok? Então, é isso. Essa é a nossa primeira parte. A gente tem imersão 360, a gente também tem fale em voz alta e também tem transforme a sua realidade, ok? Vamos seguir então. Uma outra dica que eu queria dar para vocês também é em relação aos nossos sonhos, né? Que eu tô sempre perguntando aqui para vocês e falando de por quê, o que a gente precisa fazer e etc. Sabe o que você precisa ter em mente? Sabe o que você realmente precisa pensar agora, nesse momento? Agora, tô olhando para você, olha para mim e pensa sobre isso. Qual que é o seu objetivo em inglês? Resume aí em uma frase. Você consegue resumir em uma frase? Fala aí, já fala em voz alta, inclusive. Pode ser em inglês, pode ser em português, mas fala. Qual que é o seu objetivo com o inglês? Pensou? Tá claro para você? Se você ainda não sabe exatamente o que você quer, não tem problema. Pode começar a pensar. Começa a pensar a partir de agora e pense em uma frase que resuma essa ideia, tá bom? Porque eu quero que você anote. Primeira coisa, além dessa primeira solução, eu quero que você anote qual que é o seu objetivo com o inglês em um papel. Pode ser um papel, um post-it, ou de repente até um lembrete, ou um alarme que você vai colocar no seu celular todo dia para tocar na hora que você está tomando seu café, para te lembrar de qual que é o seu objetivo. Um lembrete que fique na geladeira, ou na cabeceira da cama, ou no seu notebook, onde você trabalha, na sua agenda, onde você preferir. Mas tenha sempre em mente o porquê que você está aprendendo inglês. É isso que vai te alimentar a todos os dias continuar dando o próximo passo. Beleza? E deixa eu ver aqui. E tem uma outra coisa muito importante, eu quase esqueci de falar, gente. A questão do hábito. Camille, você tá falando que é muito fácil estudar inglês todo dia, estar em contato com o inglês todo dia, etc. Não é, gente.
não sou hipócrita, eu sei que não é fácil. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, igual eu falei pra vocês. Mas a questão é, se esforce. E se esforce a fazer isso pelos próximos 60 dias. Parece muito? Tudo bem, vamos reduzir então para 20. De 20 para frente, não pode ser menos do que 20. Não pode ser menos do que 20. De 20 dias para cima, de preferência 60. Se você tiver muito determinado, você vai colocar isso para 60 dias, não para 20. 60 dias, tá bom? 60 dias, 2 meses. É esse o tempo que você precisa para se adaptar ao novo hábito. Isso eu tô falando à base de pesquisa, não sou eu que tô inventando, tá bom? Existem aquelas coisas que você só ajusta na sua rotina e existem aqueles novos hábitos. Então, seja para você ir pra academia. Sabe quando que você realmente vai entender, vai se acostumar de ir pra academia? Depois que você for por 2 meses. Até porque se você for pra academia uma vez, você vai ficar o quê? Cheio de dor e fala assim, não dou conta, não consigo, tá, não sei o quê. Você vai desistir. Mas, se você continuar indo pra academia e seguindo um plano certinho ali, um plano que seja adequado com os seus objetivos e com a sua, enfim, com o seu objetivo mesmo, com a parte de saúde, com o seu personal, enfim, de forma saudável, né? Não um treino maluco, um treino saudável feito pra você mesmo. Você vai se acostumar e você cria resiliência. Não é assim que funciona? Mesma coisa para... Vamos imaginar também outra coisa aqui. Eu tô fazendo um plano alimentar, né? Uma reeducação alimentar. Quero comer melhor. Mantenha essa rotina por pelo menos 60 dias e depois vai ficar muito mais fácil. Mesma coisa para inglês. Mesma coisa para academia. Beleza, galera? Então, essa é a primeira parte. Não se esqueçam disso. Então, só para recapitular aqui, ó, imersão 360. Você é um novo peixe dentro do aquário. Você vai tatuar isso dentro da sua mente. Você vai lembrar que você mata um leão por cada dia. Vai ter dia que vai ser fácil, vai ter dia que vai ser difícil, mas não desista, porque você precisa de 2 meses para se acostumar com esse novo processo. E você vai colher o seu resultado. Você vai sentir a diferença, tá? Próximo problema. Problema número 2. Qual que é o problema número 2? Achar que a gramática é o primeiro passo. Esse é um problema sério, gente. Um problema sério. E eu vou dizer que eu acho que é um dos maiores erros da metodologia tradicional, hein? Eu acho que eu tô afirmando isso aqui mesmo. É achar que a gramática vem primeiro, antes da fala, antes de qualquer coisa. Não vem. Mas não vem nem a pau. Sabe por quê? Porque é só pensar num bebê, né? Mas enfim, eu vou guardar esse exemplo do bebê para daqui a pouco, porque eu quero que você pense o seguinte. Lembra daquelas folhas dos exercícios que você recebia na sua escola? Tanto na escola no fundamental, no ensino médio, quanto na escola de idioma mesmo. Você recebe aquele, né, tanto assim de exercício para fazer ao longo do ano, seu professor depois te devolve tudo, né, com nota, os seus exercícios, nota no exercício, né, porque vale nota o seu exercício, não vale o acompanhamento em si, enfim, cheio de gramática, cheio de coisa, cheio de regra para você decorar. E eu vou ser muito sincera para vocês. Aquilo ali não era nada prazeroso para mim. E eu vou falar também, não me dava nenhum gostinho de estudar inglês. Falar, nossa, que delícia, vou estudar inglês aqui preenchendo essa lacuna. Não, gente, não, vocês vão me desculpar, mas não tem. E comentem aí se vocês concordam comigo, porque isso para mim não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário, faz você gostar muito menos de inglês. E esses foram, assim, os motivos, na época, que mais me deram desgosto do inglês, é justamente isso. Ficar decorando coisa, achar que você vai decorar coisa pelo papel, com a cara colada no livro, né, com o rosto colado no livro. A pessoa não consegue nem olhar para fora do livro, que já esquece que aprendeu, né? Você tá aqui, ó, você tá lendo o livro aqui, ó, bonitinho, tá, você tá lendo. Aí você olha pra frente, se você fecha o livro... E quando o professor manda você fechar o livro na sala de aula, gente? Aquela é a prova pura. Ninguém abre a boca, ninguém fala. Por quê? Porque ninguém consegue desgrudar o olho do livro. Desgrudou do livro, pronto, já não sabe mais nada. E não pode ser assim, né, gente? Então, assim, só para enfatizar para vocês aqui mais uma vez, o quê? O método tradicional, ele não foi feito para te acompanhar. Não foi. Ele foi feito para te dar uma nota, para te avaliar. Não para te acompanhar. Não para notar o que você está sentindo dificuldade e ali te auxiliar. Não. É para fazer, ele é feito a partir de um sistema, a gente chama, ele é um método sistemático, ou seja, ele é de massa. Então é ele que vai te dar uma nota de 0 a 10. E para mim, ensino não é uma nota de 0 a 10. Assim como eu falei, como que eu posso dar de 0 a 10 para você uma nota e para fulano e para o fulano que você tá, vou dar a mesma nota de 0 a 10? Eu nem sei de onde você tá vindo, qual que é o seu background, eu vou dar a mesma nota para vocês dois? Eu acredito em acompanhamento. Isso faz toda a diferença no processo. Então, essa é a questão do método tradicional. Detalhe, se você não sabe, eu tô aqui para te informar. O método tradicional, ele foi inventado no século XVIII. Nós estamos no século XXI. Eu tô falando de 300 anos. 300 anos. Agora eu te faço a pergunta. Como é que era a sua cidade há 60 anos atrás?
Pausa dramática. Pode pensar aí. Imagina, você já viu foto da sua cidade há 60 anos atrás? Pois é. E vamos imaginar, até vamos trazer um tempo menos tempo, né? Pra que tanto tempo? Como que eram os carros há 30 anos atrás? Pois é, me passam uns modelinhos aqui na minha cabeça, nem sei se representa, se é dessa época em si, mas, gente, muda tudo. Em pouco tempo, tudo muda e muda muito, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente não pode esperar que a gente vai ter a mesma coisa, o mesmo resultado, né? Então, só vou passar aqui rapidinho uma coisa. A fala natural não tem nada a ver com a gramática. Por quê? Olha essa foto aqui. Peguei uma foto de Belo Horizonte, minha cidade natal, amo Belo Horizonte, 60 anos atrás. Olha a arquitetura, o jeito que as pessoas se vestem, os carrinhos, tem até a Kombi ali. E hoje Belo Horizonte? Se uma cidade muda absurdamente em 60 anos, se um carro, né, os carros, enfim, de forma geral, mudam muito em 60 anos, quem dirá uma metodologia em 300 anos, né? Igual eu falei, não dá para você achar que você pega uma criança de 2 anos e fala, minha filha, pode fazer aí um teste de uma prova. Quero ver se você sabe ou não. Quero ver se você é nativo ou não. Faz essa prova aí de gramática que eu quero ver. Até mesmo se você pegar um adulto, gente, de gramática, pode tirar... Até isso. Você pode pegar um adulto, pegar uma pessoa, de 20 anos. Bota essa pessoa para fazer uma prova de inglês ou de gramática. Veja quando que ela vai tirar. Aquilo ali diz se ela é fluente em inglês ou não? Não diz. Ponto final. Então, esse tipo de sistema, esse tipo de avaliação não diz se você é fluente ou não. Gramática é gramática. Gramática é fundamental. Antes que alguém me interprete errado aqui, não estou falando que gramática não é importante. Gramática é fundamental, mas não é a primeira coisa que você vai aprender. Não é. Por quê? Você tem que aprender a partir da fala natural, a partir de contexto. Isso que vai fazer com que você aprenda naturalmente a gramática. É isso. Lembra que eu falei do contexto, da frequência? Essa que é a fala natural, é assim que você vai aprender inglês de verdade. A gramática não é a primeira coisa que você vai aprender. Mas não é. Não é. Por quê? Nem tudo se traduz ao pé da letra. E segundo, você não vai se comunicar com pessoas que aprenderam primeiro gramática e depois aprenderam a falar. Então por que você tem que aprender assim? Fica aí a reflexão. Pensa aí um pouquinho. E aí a gente, vai seguindo aqui enquanto você vai refletindo. Então, só pra gente continuar no mesmo raciocínio, se as cidades estão diferentes, os carros são diferentes, por que você espera que o sistema educacional seja o mesmo? Não pode ser o mesmo. Até porque, se na minha época não tinha o WhatsApp direito, agora tem Netflix e tem tudo, como é que você vai achar que essa é a metodologia que não tinha nada a ver com as tecnologias e com o nosso estilo de vida, não tem nada a ver com a nossa realidade hoje em dia? Como que você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Não é aplicável, não condiz com a realidade e não tem nada a ver, tá? Então, hoje, nós temos celular, nós temos internet, a gente fala do Brasil com uma pessoa que está na África, da África que está na Ásia, na Oceania, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, na Alasca. Se eu quiser ligar hoje para uma pessoa que está na Alasca, eu ligo e eu falo com essa pessoa de lá, da minha casa. Aonde que isso seria imaginável há 300 anos atrás? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos seguir. Eu fico louca com essas coisas, gente, de educação e de como a gente aprende, porque tem umas coisas que a gente precisa evoluir, a gente precisa colocar pra frente, porque se não for pra frente agora, vai pra frente quando? Eu sempre me pego muito pensando sobre isso. Então tá. A gente precisa focar, igual eu falei, na fala, nessa interação, na comunicação. Essa é a primeira coisa que a gente tem que estar procurando evoluir. Então, a gente primeiro escuta bastante, fala, escuta, repete, escuta, fala, escuta. Pera, escutei de novo, tá certo? Pera, deixa eu revoltar. Escuta de novo, repete. Escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete, repete. Se grava, escuta. Se grava, escuta, compara as gravações. Assim a gente vai evoluindo, unindo a tecnologia com o nosso estilo de vida. A gente está em 2021, tá? Olha o ano que nós estamos. Olha o que a gente... Gente, de um ano para o outro sai tanta novidade em relação à medicina, à ciência, à tecnologia de forma geral. Por que a gente usa ainda o sistema educacional de 300 anos atrás? Há 300 anos atrás ele já era, se eu não me engano, em 1800 ele já era considerado ultrapassado. É isso. Em 1800 ele já era considerado ultrapassado. Tá? Só para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? Que na verdade é 3 séculos atrás. Então é isso.
lembre-se sempre que a parte mais importante do processo é a sua prática. Então, eu sempre falei para vocês, e me falem aí quem estava nas nossas lives que a gente fez 20 lives nas 2 últimas semanas, né? Eu acompanhando vocês, a gente tirando dúvidas e falando sobre várias coisas diferentes, mas se teve uma coisa que eu falei ao longo desses 20 dias, além de que você precisa estudar todo dia, estar em contato todo dia com o inglês, é que você precisa praticar. Não adianta nada. Não adianta nada você sair da aula de hoje e não fazer nada, não colocar em prática nenhuma sugestão, nenhuma dica que eu vou dar aqui. Não adianta. Não adianta. Por isso que eu falei, quando terminar essa live, você já vai saber o que você precisa saber. Eu vou te explicar o que você precisa fazer, qual é o próximo passo, certo? Então, a sua prática é uma das partes mais importantes do seu processo de aprendizagem. Você realmente tem que ser a parte central do seu processo de aprendizagem. Você tem que fazer isso de forma ativa, com vontade, com foco, com determinação. Essa é a forma que você vai aprender todos os dias, tá bom? Então, só para a gente recapitular, como que você vai fazer, então, para desvincular dessa ideia de que eu tenho que aprender gramática primeiro? A gramática você aprende com o contexto. Lembra que eu falei para vocês? Gramática, vocabulário, gíria, expressão, o que você quiser. Você vai aprender tudo a partir de hoje por contexto, tá bom? Grava isso mais uma vez na sua mente. Você precisa de referência. Referência é o quê? Como que a criança aprende a falar? Com uma referência daquelas pessoas que estão ao redor dela. Fala, 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 fala. Uma hora ela vai fazer o quê? Responder. De tanto que ela escuta a mesma coisa, ela faz o quê? Ela fala. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamã. Papai, papai, papai. Papá. Dedeira, dedê. É assim com criança. Só que eu sempre falo, olha isso. Presta muita atenção. Você sim tem o mesmo caminho que uma criança para aprender, certo? Você deve aprender da mesma forma que uma criança aprende. Mas eu também te falo outra coisa. Você já tem o inglês, você já tem o português como referência. Olha a questão da referência aí. Você já é vivido, você é uma pessoa que já passou experiências, você sabe de algumas coisas já nessa vida. Você já tem referência. Portanto, para você, é muito mais rápido aprender algumas coisas do que para uma criança também. Porque fica muito mais fácil de você associar, tá? Então, isso também é muito importante que você guarde. Então, você precisa de referência para poder repetir sobre a sua referência. Né? Então você escuta muito uma coisa e você repete, repete, repete. Você escuta e você repete, repete, repete. Assim você vai aprender gramática e assim você vai aprender qualquer outra coisa. E aí também vem a questão da criação. Porque quando você entende por contexto e quando você está imerso nessa cultura, fica muito mais fácil, nessa cultura de aprendizado, que eu quero dizer, dessa frequência, fica muito mais fácil de você identificar as palavras na frase, criar substituições, compor e falar e substituir e criar novas frases, tá bom? Então, criar. Você precisa de referência, repetição, e a partir do momento que você entende como que aquele padrão funciona, você precisa criar e substituir e pensar em coisas diferentes também. Beleza, galera? Então, vamos para o nosso terceiro problema. E eu acredito que, né, eu tô falando, esse problema realmente da metodologia tradicional, esse problema, mas, gente, na verdade é um conjunto, né, de coisas que a gente tem como, igual eu falei, a metodologia e a forma com que a gente aprende, a gente precisa atualizar essas coisas. Não tem jeito, tem que atualizar. Então, a gente vai atualizar a sua, digamos assim, o seu comportamento. Por quê? Porque esse é um problema. Porque a gente tem medo do que as outras pessoas acham. A gente tem medo do que as outras pessoas vão achar do nosso inglês. E eu não julgo, gente, eu entendo 100%. Eu também já passei muita vergonha nessa vida, fui falar uma coisa, falei errado, pronunciei errado, falei um palavrão no meio quando eu quis dizer outra coisa. Acontece, né? Enfim, às vezes pode acontecer, mas você não pode deixar de arriscar. Você não pode ter medo de dar o próximo passo porque você acha que a pessoa vai te julgar. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque uma pessoa que te julga é uma pessoa que não entendeu o que é falar inglês. Uma pessoa que ri da sua pronúncia é uma pessoa que não entendeu o que é falar inglês. Uma pessoa que ri do jeito que você se expressa, de que fica apontando na sua cara e zoando com a sua cara porque você está estudando, se dedicando para o seu sonho, é uma pessoa que não entendeu nada. Essa que é a realidade. Tá? Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos, tem uma pessoa que te corrige demais? Tem uma situação chata, às vezes alguém no trabalho, alguém na faculdade, alguém, uma família, um primo que fala bastante inglês e tal. Sabe o que você faz? Fala, fulano,
você tá me corrigindo bastante, eu não acho isso ruim, eu quero aprender. Porque você quer aprender, então eu quero aprender, pode me falar. Mas eu queria te pedir um favor, tem como você me falar assim, ser na frente das outras pessoas? Porque eu não me sinto muito confortável. Só isso. Porque você não pode deixar de aprender. E se a pessoa tem como te ensinar alguma coisa, beleza. Você tem que aprender também. Mas eu sei que a situação pode te bloquear realmente a aprender a absorver de fato. Então, chama essa pessoa de cantinho e fala, vem cá, vamos ter uma DR aqui, vamos bater um papo. Eu sei que você tá fazendo isso, que você quer me ajudar, né? Às vezes ela fala mais pra te zoar mesmo, mas você fala, eu sei que você tá fazendo isso pra me ajudar. Mas você se importaria de me corrigir no cantinho? Ou, enfim, só quando tiver nós dois? Porque aí eu me sinto mais confortável e eu acho que eu realmente vai ser mais aplicável pra mim, né? Então, é só questão de comunicação. Você vai, chega pra pessoa e fala, olha, é o seguinte, é isso, né? E fora isso, tem a questão de sotaque. Pronúncia certa, pronúncia errada, ela fala bem, ela fala mal, ela fala bonita, ela fala feio. O que é isso? Falar feio. Seguinte, gente. Vamos parar com esse negócio. Por quê? Não existe sotaque errado. A pronúncia a gente lapida porque, igual eu falei, às vezes você fala uma palavra que você quer dizer uma coisa, mas você acaba xingando a pessoa e não tem nada a ver, não é isso que a gente quer. Então, sim, tem alguns aspectos da pronúncia que a gente vai corrigindo com o tempo, mas mas sotaque não. Sotaque não tem sotaque certo, sotaque errado. Porque sotaque não é nada mais, nada menos do que uma variação daquele idioma regionalmente, né? Aí eu faço a pergunta pra você. No nosso Brasilzão de meu Deus, qual que é o sotaque certo? O do mineiro, do carioca, o do paulista, o do Rio Grande do Sul, o do norte, do nordeste, da Bahia, do Pernambuco, da onde? Qual que é o sotaque certo do Brasil? Qual que é o sotaque que se você falar aquele sotaque a pessoa vai falar, não, você tá falando português brasileiro? Nenhum. Porque não tem sotaque certo. Existe variação. Sendo no Brasil, sendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul, onde você quiser. Name it, né? Só falar. Qual lugar que é? Pois é. As pessoas falam diferente lá também. Então, não existe um sotaque correto, sotaque errado, sotaque correto. Existe aquele que você mais se identifica. Então, quando você for parar para estudar inglês, né, em relação à questão do sotaque e tudo mais, pense nisso. Que não existe o certo e errado, existe aquele que você tem mais facilidade, que você tá mais acostumado. E é a partir disso que você tem que se preocupar. Então, assim, eu gosto mais do inglês mais britânico mesmo, porque eu gosto de Sherlock Holmes e eu quero viajar para lá, eu quero um dia, se eu tiver a oportunidade, quero muito, muito, muito fazer intercâmbio pra Inglaterra, né? Enfim, ir lá na Baker Street, que é onde ele morava, né? Morava, porque é fictício. Mas, enfim, adoro Sherlock Holmes. Essa poderia ser eu, por exemplo. Eu iria estudar inglês britânico. Porque eu sei que eu tenho essa intenção de ir para lá. Ou não, tô aqui terminando a faculdade, depois da faculdade eu quero, de repente, fazer um mestrado lá na Austrália e eu quero fazer esse mestrado lá, então já sei qual que é o meu objetivo. Qual que é o objetivo? Australiano, inglês australiano, né? Mais australiano, óbvio, lá, mais uma vez, você vai entender as regionalidades, as variações, etc. Mas é muito diferente o inglês americano do britânico pro inglês australiano, canadense, eles têm as suas peculiaridades de forma geral, né? Não as extremas regionalidades que existem. Então, a minha sugestão é essa para que você estude de acordo com o que te dá mais prazer, o que você mais gosta, o que você já está acostumado a consumir, né? E de acordo com o seu objetivo. Mas às vezes, por exemplo, você quer aprender para, enfim, ter uma liberdade de se comunicar com as pessoas. Às vezes você não tem um sotaque específico em mira, você gosta dos dois, você consome sotaque tanto americano quanto britânico e aquela coisa e tal. Tudo bem, vai estudando os dois também. Mas eu acho que é importante você ter um direcionamento a priori, né? Então, no primeiro momento, você escolher justamente para você não ficar escutando duas coisas diferentes e ficar qual que é o certo, qual que é o errado, qual que eu uso, qual que eu não uso, tá bom? E aí depois aos poucos você vai entendendo com mais calma a pluralidade dos sotaques. Isso eu tô falando pro inglês, pro português, pra qualquer um, tá? E outra coisa, coloquei as costas dessa mulher aqui, eu não achei outra foto muito melhor do que essa, mas enfim, vai as costas dela aqui pra mostrar pra gente o quê? Em relação à musculatura, né? Os sotaques, a forma com que a gente fala faz com que a gente desenvolva uma musculatura específica. Por isso que as pessoas do Brasil todo
têm voz diferente, colocam a voz em lugares diferentes por conta dessa regionalidade também. Mas eu queria te lembrar uma coisa muito séria, que nós usamos 100 músculos diferentes para poder falar. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, meus queridos, eu tô mexendo 100 músculos. Olha que musculação boa que eu tô fazendo. Mas eu também queria te lembrar que quando você estiver estudando inglês, são 100 músculos que você vai ter que mexer. Só que você vai ter que mexer esses músculos de formas que você nunca mexeu antes. É verdade. Por quê? Porque a gente tem que pensar que existem sons no inglês que não existem no português. Sendo assim, teremos que malhar os nossos músculos e nos acostumar com aquele tipo de pronúncia, tá bom? E isso entra na questão que eu estava falando para vocês, que existe algumas palavras que você realmente tem que tomar um cuidado ali, um cuidado aqui, porque dependendo de como for, você pode falar um palavrão, ou você vai xingar alguém, ou você vai falar, por exemplo, em vez de falar three, você vai falar tree, né? Em vez de falar o número 3, você fala árvore. Em vez de você falar sheet, você fala... esse é outro palavrão aí que eu não vou falar, né? Que sheet é folha, papel, e também pode ser lençol. E o outro é um palavrão. A gente tem beach, que é praia, e o outro tem, né? O outro que eu também não vou falar, palavrão, que significa outra coisa que eu também não vou falar, né? Então essa questão de praia com outra palavra, de folha ou lençol com um palavrão, de árvore com 3, de coffee para cough, né? Café e tosse, nada a ver também. Mas enfim, por isso que a gente precisa alinhar algumas palavras e saber que é mais pontualidades que a gente vai ter que se preocupar em relação à pronúncia do que em relação ao sotaque em si. Lembrando, mais uma vez, vou até voltar com a bandeirinha do Brasil. Vai, Brasil. Por quê? Eu quero te lembrar que o seu sotaque quer dizer que você fala outro idioma. Quer dizer que você não é daquele lugar. Você fala pelo menos 2 idiomas. O seu idioma tem muito a ver com a sua identidade, a sua personalidade, com a sua história. Não se esqueça disso, tá bom? Então, próxima vez que alguém falar pra você, você tem muito sotaque, fala assim, nossa, ainda bem, né? Falo 2 línguas. Gente, mais uma vez, a gente vai tudo trabalhando com o tempo e você tem que direcionar os seus estudos da forma que você acha mais adequada, tá? Lembrando mais uma vez que tudo que eu tô falando aqui pra vocês é pra que vocês tenham mais liberdade de se comunicar, mais liberdade de arriscar. Sabe aquele negócio de dar play? De começar, de dar o primeiro passo? É isso. Uma vez que você abriu a boca no inglês, você vai ver que não é pra machucar, não é pra ser ruim pra você, não é pra ser um fardo, não é pra ser um desânimo, pra ser uma sensação horrorosa. Você vai se comunicar. E aí, quando você conseguir se comunicar, você vai ver o que o inglês pode fazer na sua vida. Tá bom? Deixa eu ver se eu só tô esquecendo alguma coisa. Sim. Em relação à pronúncia, igual a gente está falando, às vezes a gente não acaba praticando... Deixa eu voltar no outro, aqui. A gente não acaba praticando direito a nossa fala, justamente dentro do método tradicional, porque ele foi feito com roteiro. Existe um tempo limite. Então, tipo assim, você estudando aqui durante 50 minutos. Então, a gente vai fazer esse aqui, ó, esse cronograma. Pá. Quanto que você falou nesse tempo? Eu não tive as manhas de cronometrar o tempo que eu falava nas minhas aulas do método tradicional para falar exatamente para vocês quanto tempo eu praticava na aula, mas eu posso dizer para você que eu abri a boca no máximo 2 vezes. How are you guys? I'm fine. Aí no meio do exercício, lá no meio da aula, o professor interage uma vez com você, você fala lá o que tem que falar, e aí você volta para casa. Aí repete aquele ciclo lá que eu tava falando no começo da aula. Você vai para casa, você não estuda, você não pratica, aí um dia sem praticar, aí no outro você vai para escola, faz o homework antes de entrar na aula, pratica mais 2 vezes ali naquele dia, durante 50 minutos, e aí fica mais 4 dias sem praticar. Então, essa é outra questão. Você tem que entender que você não precisa de outra pessoa também para praticar, tá? Essa é uma outra questão. Por quê? Galera, ai meu Deus, passei aqui demais. Quando eu tava estudando, igual eu falei pra vocês, eu tive que procurar por formas de praticar a fala, porque eu sabia que a fala era um problema, que eu não estava praticando a fala na escola, certo? Se eu não estava praticando a fala na escola, isso significa que o quê? Eu não ia falar. E também a questão do listening, né? Você mais escuta as pessoas tirando as dúvidas nas aulas, às vezes, na maioria das vezes, do que você realmente tem a oportunidade de praticar. Então eu sabia que o listening e a fala são coisas que eu tinha que fazer demais. E eu sempre parava e falava assim, o meu pai, ele tem um primo dele que é praticamente um irmão para ele, e o cara é poliglota. E eu cresci sabendo que o Di era daquele jeito, né? O Di é poliglota. Meu Deus, nossa, poliglota, ele fala espanhol, chinês, mandarim, inglês, francês, alemão, blá, blá, blá. Caraca, poliglota. E eu sempre imaginei, mas como que ele era? Como que ele chegou a ser poliglota? Como que ele fez isso? E, gente,
Até onde eu saiba, ele tinha estudado tudo. Sabe a cidade no interior, do interior de Minas que eu falei pra vocês? Então, ele é da mesma cidade que meu pai. Naquele contexto, naquela época, antes da minha época, que não tinha WhatsApp, na época dele não tinha nem internet, ele virou poliglota. E aí eu pergunto pra vocês, como é que ele fazia? Porque na cidade, lá no interior de Minas, eu aposto que não tinha como ele aprender 50 mil idiomas. Como que ele fazia? E aí, óbvio que o Di foi só o primeiro que eu tive essa perspectiva de que o inglês não termina aqui, né? E não é porque eu preciso, não é que eu dependa de uma pessoa para praticar. Não. Porque senão um dia não teria como manter, por exemplo, eu tô falando dele porque é um exemplo, mas nenhuma pessoa tem como manter os estudos dependendo de um amigo, de uma pessoa conhecida para poder falar. Porque imaginem, como que os poliglotas faziam antes da internet? Como é que isso existia? Me fale, porque, né? Mas então, essa é a questão. Existem várias formas de você poder praticar sozinho, né? Então aqui eu queria trazer para vocês justamente essa questão de que a fala e a escuta andam juntas, né? A escuta e a fala. Então, tudo que você escutar, repita. Isso vai te ajudar muito no processo de deslanchar né? É deslanchar mesmo que eu quero dizer, deslanchar a sua fala, mas o mais importante é a parte da repetição. Não tenha medo de falar sozinho. Igual eu falei, você pode interagir tanto com o seu animal de estimação, você pode falar sozinho pela casa. Eu falo sozinha pela casa o tempo inteiro e eu aposto que você também. Só que agora você vai começar a falar sozinho pela casa em inglês e não mais em português. Combinado? Eu quero fechar esse combinado para vocês. Coloquem hashtag aí combinado quem topar esse desafio. Eu quero que você arrisque. Você sabe uma palavra? Fala uma palavra mesmo. Você sabe uma frase? Vai, fala o que você consegue. Só fala. Porque, igual eu falei, você precisa entender que você precisa começar hoje. Hoje. Eu falei no começo dessa live. Hoje vai ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente. Então, a partir de hoje, você vai começar a falar inglês sozinho também. Ah, minha mãe tá achando estranho. Que você quer? Fala, mãe, faz parte do meu estudo. Tá? É o meu charme. E outra coisa, galera, é que ao fazer isso, you're gonna build up your confidence. Você vai aumentar, crescer com a sua confiança, a sua segurança no inglês. Porque eu sei que, na maioria das vezes, a gente se sente emperrado em comunicar, em falar com as outras pessoas, não porque a gente não saiba. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer falar. A gente só tem vergonha. A gente tem medo. E eu sei que para as pessoas que são tímidas, até de conversar em português, é ainda mais difícil de fazer esse processo no inglês. Eu sei disso, tá? Eu reconheço. Mas o mais importante é, comece a fazer essas coisas no seu dia a dia. Vira aquele peixinho dentro do aquário, começa a se rodear com inglês, escuta inglês o tempo inteiro, repete tudo o que você puder, comece a falar sozinho. E tem uma outra dica que eu posso dar para vocês, que é a questão do espelho. Tente falar olhando no espelho. Eu sei que no primeiro momento isso vai parecer meio ridículo, né? Nossa, por que eu tô aqui olhando no espelho? Mas faça isso porque, primeiro, é muito importante ver como que você tá falando, como que você se parece ao falar inglês. E também é muito legal para você ver o movimento da sua boca. Lembra que eu falei? Sem músculos. Então, por que não ver alguma pronúncia, ver alguma palavra? Tá com dificuldade de falar aquela palavra? Vai treinar a pronúncia na frente do espelho, entende o que você está fazendo. Porque aí você vai, aos poucos, com coisas diferentes, building up your confidence, você vai construindo a sua, eu ia falar autoestima, também é autoestima, mas a sua segurança, a sua confiança de ali e representar. Vou falar, vou chegar e vou arrepiar. Por quê? Porque o não você já tem. A pessoa vai te julgar? Chama ela no cantinho, igual eu falei. Fulano, vamos bater um papo. Correções? Estou aceitando porque eu quero aprender, mas vamos tentar fazer isso de forma mais só eu e você? Pode ser? Tá bom, galera? E agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes da gente ir para o nosso quarto problema, tem uma coisa especial que eu vou passar pra vocês no final dessa live, tá? Então, não saiam daqui. Tá? Não saiam daqui. Problema número 4. Outra coisa, antes de... Vou passar uma coisa pra vocês, mas lembrem-se que vocês vão sair dessa aula com o próximo passo. Vocês vão saber exatamente o que vocês precisam saber. Tá? Então fica aí. Então, problema número 4. Quem não achou? Quem nunca achou? Que a solução é, vou fazer intercâmbio e o quê? Vou me tornar fluente em inglês. Gente, eu ficaria milionária. Juro pra vocês, eu ficaria milionária se eu ganhasse R$100 a cada pessoa que me falasse isso. Estaria milionária. Milionária.
Ai, mas nossa, não, já tentei de tudo, o que eu preciso mesmo é fazer intercâmbio. Você não tentou de tudo, isso eu tenho certeza. Para você falar que você quer fazer intercâmbio para ficar fluente em inglês, eu tenho certeza que você não tentou de tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço uma penca de gente, eu conheço mais muita gente que fez intercâmbio, juntou aquela grana, porque fazer intercâmbio é uma coisa cara, juntou aquela grana, falou, vou fazer intercâmbio. Agora meu problema vai ser resolvido. Ó, mesma mentalidade lá da Camille, lá. Ah, o curso falou que eles têm não sei quantos alunos formados, alunos fluentes, alunos que não sei das quantas. Vou ficar fluente que nem eles. Ah, eu conheço não sei quantas pessoas que viajaram para o exterior e tornaram fluente em inglês. Gente, intercâmbio é uma fortuna. Eu não sei quem de vocês, mas quando eu comecei a aprender inglês, eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, não. Se eu dependesse de fazer intercâmbio para falar inglês, eu não estaria falando inglês, eu acho, ainda hoje. Porque eu não estaria nem aqui. Se eu não falasse inglês, eu não estaria nem nos Estados Unidos. Então, eu nem teria dinheiro para poder viajar para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Então, só para vocês terem uma ideia de que, tipo assim, a realidade é diferente para todo mundo. Mas eu não tinha condição de pagar um intercâmbio para fazer intercâmbio. E eu sabia que eu não precisava, literalmente, de um intercâmbio para aprender inglês. Inclusive, quando eu vim para cá, eu já estava, obviamente, eu já era professora e tudo mais, e me tornei fluente no Brasil. E eu tinha plena consciência, plena condição de saber que eu não dependia de intercâmbio para ficar fluente em inglês. Como eu falei, gente, intercâmbio não é só questão de querer, é questão de dinheiro também. E é caro, é uma fortuna. Né? Ah, vai ficar 2 semanas? Beleza, vai ficar 6 meses, 1 ano? Quanto tempo você acha que você vai sair do Brasil zerado, assim, sem nada de inglês? Quanto tempo você acha que você precisa para aprender inglês de verdade, né? Para se tornar fluente em inglês? Por isso que eu falo. Vamos trabalhar a partir de outro ponto de vista, porque você não precisa disso, tá? Então, primeira coisa, cuidado com o motivo por trás do seu objetivo. Seu sonho é fazer intercâmbio? Genuíno. Faça um intercâmbio. Faça. Não tô falando aqui para você não fazer intercâmbio. Eu só tô falando para você que você precisa se preparar para fazer intercâmbio. Porque senão você não vai aproveitar. Sabe por quê? Igual eu falei, eu me tornei fluente em inglês antes de chegar nos Estados Unidos. Eu conheço a maioria... Vou falar aqui o quê? Na verdade, todos os professores que eu conheço de inglês no Brasil, que eu trabalhei junto, pessoas extremamente capazes, que têm um inglês fluente, maravilhoso, que têm uma expansão, um vocabulário muito amplo. Pessoas que nunca pisaram para fora do país. Aí você me explica, como pode? Pois é, assim como eu conheço várias pessoas que ficaram 6 meses, por exemplo, na Austrália e voltaram para o Brasil com o quê? Com nada, não conseguiam falar nada. Por quê? Ficou lá vivendo com comunidade brasileira, ficou lá fazendo outras coisas, não ficou tão estudando, não ficou querendo aprender. Porque é muito frustrante você chegar no país e não conseguir entender as coisas. Também conheço pessoas que estão no programa de au pair e sentem muita dificuldade de adaptar, de entender e tudo mais. Por quê? Porque tem que ter um inglês bem estruturado. Não estou falando que você tem que falar inglês não estou falando que você tem que falar inglês fluentemente para fazer intercâmbio. Não tô falando isso. Tô falando que você precisa ter um inglês bem estruturado, entender as bases, saber se comunicar basicamente, porque senão você não vai aproveitar nada. Você vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro, mais uma vez, um rio de dinheiro pelo lixo. Você vai dar descarga nele, só. Tá bom? Então, mais uma frase aqui para você tatuar na sua mente. Não adianta achar que você terá resultados milagrosos fora da sua zona de conforto, no seu dia a dia, se no seu dia a dia você não consegue se dedicar nem pelo menos 30 minutos por dia. Ponto, final, hashtag pronto falei. Cadê? Não tá aqui ainda. Tem outra frase que eu quero compartilhar com vocês, mas já vou colocar a hashtag aqui, pronto falei. Então, se você hoje tá achando que sua solução é fazer intercâmbio para falar inglês, nem que seja o básico, você tá enganado. Você tá enganado. Sinto lhe informar. Você não precisa fazer isso. Você precisa entender que você tem como encontrar 30 minutos. Gente, eu tô falando 30... É 30 minutos que eu tô falando pra vocês. Você precisa entender que você precisa de 30 minutos para se dedicar. 30 minutos. Você não precisa mais do que isso. 30 minutos por dia. Se você fizer isso todo dia, você vai ver do que eu tô falando. Se você não faz isso nem na sua zona de conforto, dentro da sua casa, você não vai ter resultado diferente quando você for pro exterior. Pode anotar isso que eu tô falando. Pode anotar isso que eu tô falando. De verdade. Tá bom? Então, assim, lembre-se sempre disso. Daquelas pessoas que nunca arrastaram o pé para fora do Brasil, que falam inglês fluentemente, e aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio, mas não estavam preparadas para fazer intercâmbio naquela época e não aproveitaram como deveria. Gente, vamos combinar que é muito melhor para todo mundo
É muito melhor para todo mundo se todo mundo se dedicar bonitinho, fazer o que pode fazer hoje, com o que tem hoje. Lembra o que eu falei? Faça hoje o que você pode fazer hoje. Hoje só tem 10 minutos? Estuda 10 minutos. Só tem 20 minutos? Estuda 20 minutos. Tenho 3 horas para estudar hoje. Nossa, arrebentou a boca do balão. Vai estudar 3 horas. Vai que vai. Mas faça hoje o que você pode fazer hoje. Não espere que amanhã vai ser diferente. Quantas vezes a gente já não acordou, gente, um dia após o outro, assim, os dias todos meio na mesma rotina, meio parecidos? Assim é a vida. Às vezes vai acontecer coisa extraordinária, um dia ou outro, vai ser um dia diferentão, tal, mas na maioria das vezes, a nossa rotina é aquela. Então não espere que alguma coisa extraordinária vai acontecer no meio disso que vai mudar tudo. É um pouquinho por dia que vai mudar tudo. Tá bom? Então você tem que trazer essa imersão até você. Lembra da imersão 360? Lembra do peixinho? Lembra da repetição? Isso é o que você precisa fazer, porque é possível fazer isso hoje com a internet. Tá bom? É possível. Então, você precisa ter referência do básico, você precisa se preparar pelo menos basicamente para que você possa aprender, se desenvolver e aproveitar essa oportunidade, tá bom? Senão, realmente, você vai pagar para passar perrengue. E aí não dá, né? E outra coisa, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Tanto no intercâmbio quanto em qualquer outra situação com inglês, você nunca sabe o que pode acontecer. Eu não sabia que eu ia me tornar professora de inglês. Eu também não imaginei que eu ia passar no intercâmbio e estudar nos Estados Unidos por um mês de graça. E eu não imaginei que eu ia vir morar nos Estados Unidos. Não imaginava. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não? E é isso, gente. Então você precisa entender que não é uma coisa milagrosa que vai acontecer na sua rotina, que vai fazer com que você mude tudo. Não é o intercâmbio que vai resolver o seu problema. Tá bom? É o dia a dia. E aí, isso é legal a gente sempre pensar também qual que é a linha de raciocínio, assim, como que você se imagina daqui 5 anos? Pensa aí um pouquinho, né? A gente tá cheio de reflexão aqui porque realmente é necessário desconstruir algumas coisas, né? Em relação a alguns conceitos que a gente tem em relação ao inglês. Então, primeira coisa, daqui a 5 anos, como que você quer que seu inglês esteja? Reflete. Daqui a 5 anos, como que eu vou querer que meu inglês esteja? Minha vida profissional, enfim, mas estou falando do inglês agora. Agora, eu quero diminuir um pouco isso. Como que o seu inglês vai estar daqui a 1 ano? Vamos reduzir mais um pouco? Daqui a 5 meses. Mas mais. Daqui a 1 mês. Quer saber de uma coisa? E daqui a 5 dias, como é que vai estar o seu inglês? Você vai deixar para começar daqui a 5 dias? Bom, vão ser 5 dias a menos que você vai poder ter estudado. Vai começar daqui a 1 mês? Menos 30 dias que você poderia ter estudado. 1 ano? 5 anos? 10 anos? Quanto tempo você vai esperar para começar a estudar inglês? Vai estudar inglês de verdade. Fica aí a minha reflexão para você. Tá bom? Então, se prepare para fazer as coisas. A gente nunca sabe a oportunidade que vai bater na nossa porta. A gente nunca sabe o que vai acontecer e eu nunca vou me cansar de repetir isso, porque o inglês trouxe muita transformação para minha vida, transforma a vida dos meus alunos e eu sei que a gente nunca sabe a oportunidade que vai bater na porta amanhã. Então, se prepare. Tá bom, galera? Então, vamos para a nossa solução aqui. Então, mais uma vez, você não depende de intercâmbio para ser fluente em inglês. Faça hoje o que você consegue e o que você pode com as ferramentas que você tem hoje. Não espere amanhã. Não espere uma coisa extraordinária, assim como eu tô falando. E último, não se prepare e se dedique para aproveitar todas as suas oportunidades. Já falei, vamos imaginar, estamos no Brasil aqui, a gente pode falar com uma pessoa que está na Austrália, no Canadá, no Japão, porque a gente tem como fazer isso por conta da internet. O que está disponível na sua mão hoje como ferramenta para você estudar inglês? É com isso que você tem que se preocupar, tá bom? E não se compare com outras pessoas. Não se compare com fulaninho, com fulaninha, com o primo, com a tia. É você. Você, a sua história, o que você quer, o seu sonho. Beleza, galera?
Então, só para a gente fazer um review aqui rapidinho do que a gente está falando, nós falamos sobre 4 problemas que provavelmente você encara, você já parou para pensar sobre eles, são coisas que talvez te travaram ou te limitaram, te colocaram uma barreira na sua frente, como você só vai falar inglês fluentemente se você passar por isso. E eu tô aqui para mostrar para vocês que não. E eu dei para vocês a solução. Então, só para a gente recapitular, a gente falou sobre 4 coisas, principalmente a questão de que demora muito tempo para você evoluir. Mentira, você não depende de muito tempo para evoluir, você depende de uma qualidade de estudo frequente. Você precisa aprender inglês a partir de contexto e frequentemente. Isso que vai fazer toda a diferença, a sua rotina. Lembra do Salvador Dalí, lembra do Paul McCartney, lembra das obras de arte e lembra que aquela é só a ponta do iceberg. Para você, também, a fluência no inglês só vai ser a ponta do iceberg. Tá bom? Porque aprender inglês é um processo, mas não significa que tem que ser um processo chato, não significa que tem que ser um processo blá, significa que é o seu processo e que você vai chegar até a ponta do iceberg. A outra coisa é que a gramática não é a primeira coisa que você vai aprender a partir de referência e repetição. Essas são as formas que você realmente vai aprender inglês de verdade, não decorando regra, não preenchendo lacuna e não entregando homework, que você só vai trabalhar a parte motora, basicamente, que às vezes você nem pensa, né? Às vezes nos homeworks, né? Não sei, ó, me falem aí mais uma vez quem can relate, né? Já tô misturando inglês e português aqui, mas quem consegue se relacionar com isso que eu tô falando. Às vezes, até nessas atividades que a gente recebe para entregar, você tem que colocar, entre parênteses, né, tem a frase assim, ó, né, tipo, João come maçã. Só que você tem que colocar no passado. Aí, no final da frase tá entre parênteses e o come, tipo, em inglês já no presente. Você tem que colocar no passado. Sabe? Tem umas coisas que você nem pensa para fazer, né, mas enfim. Terceira coisa é a questão do julgamento. Não pense sobre o julgamento das pessoas. Faça o que você pode fazer. Coloque em prática. Trabalhe na sua segurança. Vai pra cima. Porque as pessoas vão te julgar dos 2 jeitos. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. As pessoas vão te julgar dos 2 jeitos. Se você tentar falar inglês ou se você não tentar falar inglês, as pessoas vão te julgar. Beijo pra você. Lembre-se sempre disso. Lembre que eu tô te falando isso hoje e que a partir de hoje o jogo vai ser diferente, que não vai ser mais do mesmo jeito, tá? Então as pessoas vão te julgar se você falar inglês e se você não falar inglês. O que você prefere? Eu prefiro ser julgada sendo bilíngue. E vocês? Pensa aí, reflete aí. E outra coisa é a questão do intercâmbio, que você não depende do intercâmbio para se tornar fluente em inglês. Igual eu falei, você deve conhecer várias pessoas também que já fizeram intercâmbio e que o intercâmbio não rolou como esperado, né? Mais uma vez, faça o que você pode hoje com as ferramentas que você tem hoje e amanhã você no futuro irá se agradecer por ter começado. Beleza, galera? Então, ó, lembra que eu falei pra vocês que tinha coisa especial para o nosso finalzinho aqui? Deixa eu ficar grandona com vocês. Não se esqueçam, tá? De curtir, se inscrever e etc, porque a gente ainda tem a semana toda pela frente.